predicado, meus amores? Quando eu tenho predicado, tirando o sujeito, tudo que sobra numa oração é predicado, tá? A exceção do vocativo, tudo que na oração não é sujeito ou não está no sujeito pertence ao predicado. Vocativo vocês vão aprender ainda que é um chamamento. Isso aqui está um pouco avançado para vocês, tá? Então, ó, quando a gente tem um predicado nominal, a gente vai ter um predicado nominal quando o núcleo é nominal, ou seja, o predicado será nominal quando a informação que se dá acerca do sujeito está contida no nome, no adjetivo, numa locução adjetiva, no substantivo ou algo equivalente ao substantivo e num pronome adjetivo, que se denomina predicativo. Então, vamos ver isso aqui, ó. Eu sou importante. Sujeito simples, né? Eu. Esse sou, ele é um verbo de ligação. Por quê? Porque esse verbo aqui, ele tem a função de ligar o eu, o sujeito, a uma característica do sujeito. Então, eu não estou aqui falando especificamente, eu estou dando uma ligação, eu estou mostrando que eu sou importante. Então, esse importante aqui é mais importante que o verbo, porque ele está dando uma característica do sujeito. Então, o verbo de ligação, ele não é núcleo. Ele é o único verbo que não é núcleo. Quem é o núcleo é o predicativo do sujeito. Só que esse carinha aqui, ele não fica no sujeito. Ele fica no predicado, tá? Ele fala do sujeito, mas ele fica no predicado. Por isso que começa com predi aqui. Ele está no predicado falando do sujeito. Então, a gente precisa aprender a identificar esse carinha aqui, tá? O verbo de ligação, gente, ele é um verbo que pode apresentar aspectos diferentes do mesmo fato. Então, olha lá. O Calvin é importante. Esse é o verbo de ligação que está me dando uma duração constante, ilimitada. Ou seja, ele é desse jeito. Provavelmente ele nasceu desse jeito. Então, ele é assim. Então, essa circunstância é permanente, tá? O Calvin está importante. Olha a diferença do é importante para o está importante. Aqui me mostra que nem sempre ele foi importante, mas que agora ele está se sentindo, ele está importante. Então, é uma duração temporária, limitada. Então, o verbo também é de ligação. Aqui é permanente e aqui é temporária. Ambos são de ligação. Então, os verbos de ligação aqui, eles têm sentidos diferentes. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Olha outro caso. O Calvin permanece importante, tá? Então, o Calvin, ele continua importante. Ele pode deixar de ser importante a qualquer momento, mas ele continua importante. É um sentido de continuidade. É verbo de ligação. Calvin anda importante. O verbo andar é um verbo de movimento. Deveria ser um verbo transitivo ou intransitivo, depende da situação. Mas aqui, esse anda, ele não está com sentido de caminhar, de se movimentar, mas sim no sentido de se sentir. Então, aqui é uma qualidade que se repete. Ele está se sentindo importante, né? Ele anda importante ultimamente, né? Nossa, ele anda importante. Ou seja, aqui é o sentido, é o verbo de ligação. Calvin fica importante. Então, ele fica importante porque alguma coisa aconteceu, ele passou a existir como alguém importante. Calvin fica importante quando ele se veste desse jeito. Calvin fica importante quando ele fala importante. Tudo isso são sentidos de um verbo de ligação.
Então, não é só o é, tem várias circunstâncias. E Calvin parece importante é quando não se tem certeza sobre a qualidade daquilo. Também é um verbo de ligação. Então, o que a gente precisa observar? Você precisa ver a historinha, o contexto da frase inteira para saber o que significa. E não ir direto no verbo que nem um tonto e vai errar tudo, tá? Vamos seguir. A regrinha para fazer a análise sintática de um verbo de ligação é essa: sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Tem que aparecer esses elementos aqui para você classificar como verbo de ligação, como predicado nominal. Para ser um predicado nominal, você tem que ter o sujeito, o verbo de ligação e um predicativo do sujeito, sendo que o núcleo é o predicativo do sujeito e não o verbo. O verbo só liga.